De volta com o 3 e 1, Andreasa, acho que foi ontem, né? Reparou que a gente não vinha falando do Supremo Tribunal Federal? Pois é, vamos falar do Supremo aqui neste segundo bloco, tem algumas notícias. A primeira delas é a seguinte, por 8 votos a 2, a Corte suspendeu ontem o voto impresso nas eleições deste ano. Os ministros aceitaram o pedido feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que entrou com uma ADI questionando um trecho da mini-reforma eleitoral de 2015, mais especificamente aquela que trata da implementação do voto impresso. Dodge apontou falhas na norma e disse que ela pode violar o direito fundamental do cidadão ao sigilo do voto. Citou como exemplo leitores analfabetos e deficientes visuais. Destacou também que a lei não define o que fazer quando alguém apontar um erro na impressão. A emenda sobre o voto impresso é de autoria do deputado e agora, pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro. Na avaliação dele, a emissão dos comprovantes é a principal medida para garantir a lisura da disputa deste ano. Apoiadores de Bolsonaro e alguns grupos da internet, prometem se manifestar contra a decisão da Suprema Corte. Vai lá, Andreasa. Vocês se lembram que nós tratamos desse tema aqui ano passado. Entrevistamos até o diretor de TI do TSE. Existe um problema aí, fato comprovado, de que testes independentes conseguiram quebrar o sistema. O diretor do TSE foi confrontado com essa informação e não a negou. Esse teste aconteceu em 2012. Violaram o sistema. Desde então, não se fez testes independentes. Chama a OAB, chama fulaninho, representante dos candidatos. Existe um problema de legitimidade, ademais, no sistema eleitoral da urna eletrônica. A população brasileira, por esses motivos, não acredita no sistema. E o sistema precisa da legitimidade, dessa crença da população. Eu repito, o sujeito deu entrevista aqui, assumiu o compromisso de submeter o sistema a novos testes independentes e não o fez. A urna é fraudável e não é auditável. Os peritos federais que ontem falaram no plenário do Supremo Tribunal Federal corroboraram essa tese. Mas eu não vou entrar nisso. Isso para mim está claro, mas eu não vou entrar. Tampouco vou entrar no argumento da Raquel Dodge do sigilo do voto. Vem cá, como se votou no Brasil até 96? Se não com voto impresso? Inclusive os cegos e os demais deficientes. Não era fraudável, então? Que história é essa? É preciso ser coerente com as coisas. Mas vamos deixar isso também de lado e tocar no ponto fundamental. É lei. É o trabalho legislativo. O Congresso votou e aprovou essa emenda. E aí vem mais uma vez o Supremo Tribunal Federal legislar. E aí também é preciso dizer, jogar na cara daqueles que durante os últimos meses, por motivo oportunista, têm aplaudido o Supremo Legislador. Quando a seu favor, quando na sua leitura para prejudicar adversários. É claro que eu estou me referindo aos bolsonaristas. Onde eles estavam quando o financiamento empresarial foi dinamitado? Perfeitamente constitucional, chamado de inconstitucional dinamitado. Quando o ministro do Supremo autorizou a quebra do sigilo bancário do presidente da República sem que houvesse material probatório para isso. Estavam aplaudindo, não estavam? Achando bom. Claro, era contra o establishment. Onde estavam quando o judiciário autorizou quando, aliás, o Supremo Tribunal Federal, na figura da sua presidente, autorizou, chancelou uma decisão de juiz de primeira instância que interferiu numa prerrogativa do presidente de nomear ministro? E aquela tal 10 medidas contra a corrupção que propunha o limite ao habeas corpus? Apoiaram. Apoiaram também a lei da ficha limpa, podendo retroagir contra o réu. Há também o caso do Aécio Neves. Apoiaram a interferência do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, numa prerrogativa do Congresso. Porque era a seu favor.
Ou não, bolsonaristas? Não. Aí agora, quando o Supremo legisla contra o interesse dos senhores, é esse chororô. Que tal ficar sempre no mesmo lado? Vera. Bom, a minha posição sobre a urna eletrônica também é conhecida e é diferente da do Andreasa. Eu acho que há sim testes, tentativas de hackear, testes feitos que mostram este ou aquele problema, esta ou aquela brecha para que ela seja invadida, mas esses problemas foram sendo paulatinamente consertados e houve sim outros testes depois daquela nossa entrevista com o técnico do TSE e já houve outros ajustes ao sistema. Então eu acho que diante do quadro que a gente tem de eleições totalmente eletrônicas desde 2002, praticamente totalmente eletrônicas desde o ano 2000 e nenhum caso de fraude comprovada, eu acho que isso é razão suficiente para mostrar que o sistema é seguro. Não estou dizendo que ele é a prova de qualquer tipo de falha, mas ele é seguro do resultado. Ele não é passível de uma fraude. O PSDB fez esse questionamento, não foi comprovado. Ele indicou os peritos na eleição de 2014 que fariam a auditoria do sistema e tudo mais, e não se comprovou nenhuma fraude. Então, nisso eu concordo, e essa foi a razão expressada pela maioria dos ministros para o seu voto. Mas daí eu também faço um parênteses em relação à minha posição conhecida a favor do voto eletrônico. Eu acho ele mais seguro, eu acho ele mais garantidor do sigilo do voto, porque a impressão na hora de pôr na urna, você pode fazer uma marca que permita depois, em caso de recontagem de voto, um cara que te cobra um voto de cabresto ir lá e saber como você votou. Eu acho que ele tem esse condão de não garantir o sigilo. Tudo isso dito, eu acho que o que o Supremo fez ontem foi um jeito de acomodar uma situação econômica e uma situação estrutural que ele não conseguiria prover. Ele não conseguiria prover o voto impresso para a totalidade da eleição com os recursos financeiros que ele tem e com o prazo que ele tem. Então, eles aproveitaram uma ação direta de inconstitucionalidade para apontar inconstitucionalidades que eles próprios não deixaram comprovado. Então, a partir disso, eu acho que o que se fez ontem foi mais um puxadinho, com o que, portanto, eu não concordo. Apesar de achar que o voto impresso é um retrocesso, que é uma teoria da conspiração parecida com o terraplanismo, com tudo isso que eu já disse e que eu sustento a despeito de não ser uma teoria popular na internet, pouco me importa. Eu acompanho eleições há muito tempo e acompanhei eleições ainda no tempo em que o voto era manual, Patrick. Eu sei que era muito pior, que tinha muito mais fraude, que demorava muito mais. Então eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não tenho dúvida que a Terra é redonda, não tenho dúvida que o homem pisou na Lua e não tenho dúvida que o voto eletrônico é melhor que o voto impresso. Dito tudo isso, eu não acho que o Supremo fez ontem um julgamento de inconstitucionalidade. Eu acho que ele deu um jeitinho para se livrar de uma obrigação criada por lei que ele não conseguiria cumprir. O que você pensa a respeito, Madu? Olha, esse grande número de pessoas, né, que não confia na urna eletrônica, isso se dá por conta de ignorância no sentido, né, estrito do termo, de falta de conhecimento de como é que se procede, né, como tudo que é eletrônico, né, as pessoas por ignorarem como funciona, se sentem inseguras. Acho que caberia realmente ao Estado, ao aparelho de Estado, explicar, como a Vera disse muito bem, que o voto eletrônico, evidentemente, como qualquer processo, ele não tem garantia de 100% de não ser fraudado. Mas, com certeza, ele tem muito menos possibilidade de ser fraudado que o voto manual, o voto escrito. Isso é absolutamente claro, né? É muito simples de se entender isso, desde que seja explicado de uma maneira didática, através, sei lá, de propaganda, de programas, de material de internet, ou seja, mas isso não é uma suposição minha, isso eu garanto. O voto eletrônico ele é muito mais seguro, principalmente porque no
no caso de uma fraude no voto eletrônico, é muito mais fácil você de descobrir uma fraude digital do que uma fraude analógica, uma fraude manual, como havia antigamente no Brasil, onde se fazia contagem manual de votos, onde todo o processo era manual, analógico, e tinha roubalheira de tudo que é jeito. Eu mesmo fui fiscal de partido, né? E tem milhões de formas, principalmente, né, nos grandes grotões, de você fraudar boletim, fraudar resultado final de urna, resultado parcial. Isso aí, com a urna eletrônica, felizmente acabou. Isso não quer dizer que não possa existir esquemas eletrônicos de fraude? Pode. Mas, por outro lado, graças aos recursos digitais, da informática, você também pode descobrir essas tentativas ou eventuais fraudes com muito mais facilidade. A capacidade de auditagem eletrônica é muito maior. É muito maior. Isso o grande exemplo são os milhões, bilhões de transações, principalmente transações bancárias, que são feitas diariamente, né? E o número de fraudes, existem fraudes, sim, é desprezível, você pode controlar. Então, realmente, essa questão é uma questão que eu só posso colocar, debitar na conta da ignorância das pessoas. Que elas gostem ou não gostem. Tem muitas coisas que eu sou ignorante também. Quando eu sou ignorante, eu procuro saber, procuro entender, né? Procuro esclarecer, né, a minha dúvida. Com relação à urna eletrônica, eu estudei o assunto e garanto, a urna eletrônica é mais segura. Tem esse outro lado também, é o lado econômico. E mesmo pelo que eu dei me informando, para a próxima eleição, o TSE só conseguiria fazer cerca de 6 a 10% das urnas poderiam ter o seu equivalente, vamos dizer assim, entre aspas, o recibo, né? O recibo escrito. É para o sujeito lá colocar na urna. Quer dizer, a gente não pode se pautar pela ignorância das pessoas. A gente não pode se deixar conduzir pela incapacidade que as pessoas têm, até pelas condições gerais de educação no nosso país, né? A gente não pode se balizar, né, pela média baixa, né, pessoal? Infelizmente, é duro de falar isso e é duro de escutar, mas é o que eu tenho que dizer. Você quer falar alguma coisa, André? Nós estamos aqui... Rapidamente, para a gente claro, para nós estamos parada. aqui todos irmanados contra a ignorância. Todos aqui estamos. É bom desconstruir oposição inexistente. Não é ou urna eletrônica ou voto impresso. É urna eletrônica com um registro impresso depositado numa outra urna. As duas coisas são coexistentes. Só para que fique claro, né? Nós não estaríamos acabando com a urna eletrônica em prol do modelo anterior. Só para que não reste dúvida. Perfeito, claro.